Fala galera, tudo bem? Bom dia. Bom, gente, então continuando com a nossa videoaula, na nossa quarta aula, nós vamos voltar a falar sobre as características dos seres, como eu já tinha falado para alguns de vocês. Eu gostaria muito de terminar essa aula com vocês no Ao Vivo e a Cores, na nossa linha presencial, mas como a gente não sabe quanto tempo se vai continuar assim, como que vai ser a situação, eu decidi voltar a falar sobre ela por aqui mesmo. Então, para não ficar confuso, a gente vai começar desde o comecinho. Ah, tia, a gente já viu isso? Já vimos. É bom para vocês já relembrarem, que é um conceito muito importante. E aí a gente termina essa parte das características dos seres vivos. Belezinha? Então vamos lá, gente. Então, nós já falamos sobre isso, nós já falamos que desde sempre a gente aprende que nós somos seres vivos, que as plantas são seres vivos, que os bichinhos são seres vivos, mas afinal das contas, o que é um ser vivo? Como que eu posso falar isso daqui é ser vivo? O que eu tenho de característica? O que me define um ser vivo? Para olhar e falar, isso é um ser vivo ou isso não é um ser vivo? O que eles precisam apresentar para ser considerados seres vivos? Então, como nós já falamos, a primeira característica que qualquer ser vivo precisa ter para ser o ser vivo é apresentar células. Então, todo ser vivo tem o seu corpinho constituído por células. Seja este ser formado por apenas uma célula, seja este ser formado por várias células. Gente, se eu tenho um ser vivo, corpinho formado por apenas uma célula, a gente fala que ele é o quê? É a hora que você responde. Unicelular. Isso aí, galera. Eu certeza que todo mundo respondeu certo aí de casa. Gente, se eu tenho um ser vivo formado por várias células, eu tenho um ser que é multicelular ou pluricelular, beleza? Lembrando que nós temos dois tipos de células que formam o corpo dos seres vivos. Células eucariontes e células procariontes. O que é uma célula procarionte? Aquela que não apresenta carioteca. Isso, gente. Aquela que não apresenta carioteca. Exatamente. Bom, que tem memória. E a célula eucarionte é quem aqui apresenta carioteca. Lembra que a gente falou eucarioteca? Eu tenho carioteca. Então, a célula eucarionte é a célula que tem carioteca. O que é a carioteca mesmo? É um envoltóriozinho que separa o material genético do resto da célula. Beleza, gente? Então, aqui nessa imagem, a gente tem uma bactéria como exemplo, um ser formado por apenas uma célula, e essa célula é do tipo procarionte. Ela não tem carioteca, beleza? E aqui do ladinho nós temos um ser formado por várias células, então cada um desses quadradinhos aqui, que são quadrados, mas tudo bem, é uma célula, beleza? Então, continuando, gente, como nós já falamos, a célula ela é dividida basicamente em três regiões. Membrana plasmática, citoplasma com todas as organelas, e o núcleo. Sendo que nós não podemos esquecer, fora a célula procarionte, que é essa daqui, tem carioteca, e a eucarionte, dentro das células eucarionte, nós temos as células animais e vegetais. Adivinha quem tem célula vegetal? Os vegetais. E a célula animal, os animaizinhos. Beleza, gente? Gente, eu vou passar essa parte um pouquinho mais rápido, porque nós já falamos sobre isso, tá bom? Gente, metabolismo. Todo ser vivo apresenta metabolismo. O que é o metabolismo? Gente, nas nossas células ocorrem reações o tempo todo. Como assim reações? Tem síntese para formar produtos, tem degradação que quebra, pega uma grande molécula e quebra em outras. Tem transformação de substância o tempo todo acontecendo, gente. Tem uma frasezinha que vocês vão ouvir muito daqui para frente, falado por eu mesma. Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, para que ocorra essas transformações, nós precisamos que ocorra reações químicas. Lembram que a gente falou um pouquinho no passado sobre as reações químicas? Síntese, adição e assim por diante, dupla troca, enfim. Através dessas reações é que essas coisas acontecem. O nome disso é metabolismo. Beleza, gente? Então, o metabolismo ele garante que os seres vivos adquiram energia através da respiração e que através disso ele possa realizar suas atividades. Então, ele faz quebra, ele faz degradação, ele faz transformação de substâncias no nosso corpo. Beleza, gente? Nós vamos ter dois tipos principais de metabolismo, que a gente chama de anabolismo e catabolismo. O que é o anabolismo?
é a formação de uma substância complexa a partir de uma mais simples. Então, a gente vai pegar... Desculpa, gente. Então, através das proteínas, nós temos várias proteínas, nós vamos formar... Ao contrário. Nós vamos formar uma proteína através de vários aminoácidos. Então, eu pego pequenas partículas de aminoácidos, junto todas e eu tenho uma proteína. Beleza? Então, formação de substâncias complexas a partir de simples. Então, eu junto 3 coisas mais simples, dando uma complexa. O catabolismo é o contrário, é a formação de substâncias mais simples a partir de substâncias mais complexas. Então, eu vou ter uma quebra. Eu vou pegar uma molécula complexa e vou quebrá-la em outras mais simples. O principal exemplo que a gente tem, a energia a partir da glicose. Beleza, gente? Continuando. Resposta a estímulo. Gente, todo ser vivo tem a capacidade de responder a estímulos. O que eu quero dizer com isso? Ser vivo interage com o meio, gente. Pode ser um estímulo da dor, pode ser um estímulo de odor, pode ser um estímulo de audição, de barulho, qualquer estímulo. Ser vivo responde ao estímulo. Se a gente está, vamos dar um exemplo, num dia que a temperatura está de 5 graus. Então o corpo vai sentir essa temperatura e vai fazer o quê? Opa, vou colocar uma brusinha porque tá frio. Não é isso que a gente vai fazer? Nós vamos lá no nosso guarda-roupa pegar uma blusa de frio, uma jaqueta, um casaco, para poder diminuir o frio que a gente está sentindo. O que é isso, gente? É a gente respondendo ao estímulo do meio. Se você coloca a mão numa superfície muito quente, você não vai tirar a mão? É a gente respondendo ao estímulo do meio. Beleza? Isso acontece só com a gente? Não. Olha o exemplozinho aqui. Nós temos várias plantas, na verdade quase todas, elas crescem em direção à luz. Ela responde ao estímulo luminoso, então ela vai em direção à luz. Nós temos outras que têm geotropismo, ela vai em direção ao solo ou ela foge do solo. E assim por diante, gente. Então, todo ser vivo precisa responder a estímulo, beleza? Então, nós já falamos que todo ser vivo precisa apresentar células, todo ser vivo tem metabolismo e todo ser vivo responde a estímulos. Vamos continuar. Outra característica importantíssima: todo ser vivo precisa, obrigatoriamente, tem que se reproduzir. Eles são capazes de reprodução, ou seja, eles geram descendentes, galera. Tia, eu conheço uma pessoa que ela teve um problema e ela é estéril, então ela não é um ser vivo. Gente, isso é um problema genético, aconteceu uma mutação e o ser vivo não consegue se reproduzir. Mas na sua essência, todos os outros da sua espécie têm que ter capacidade de reprodução. Se não tiver pé, não é ser vivo. Beleza? E aí nós vamos ter 2 tipos de reprodução: reprodução sexuada e reprodução assexuada, como nós já falamos em aula. Gente, lembrando que o ideal sempre é a reprodução sexuada. Por quê? Porque gera variabilidade genética. Só que, se a condição não está favorável, o que o ser vivo vai fazer? O ser humano, o ser vivo vai fazer? Vai fazer reprodução sexuada. Por quê? Porque a ideia é sempre deixar descendentes. Beleza, gente? Então, nós já falamos sobre isso. A reprodução sexuada é que tem sexo. Conceito erradíssimo. Alguém colocar isso na prova, o zero vem. Gente, o que é a reprodução sexuada? É a reprodução onde ocorre fusão de 2 gametas. Eu tenho um gameta masculino, um gameta feminino que se fundem, que fecundam. Eu obrigatoriamente preciso ter 2 gametas diferentes. Esses 2 gametas vão se juntar, vão fecundar e vai gerar um novo indivíduo. Isso é reprodução sexuada. Se falar que é reprodução sexuada que tem sexo, é 0 na prova, galera. O conceito está errado. Definição de reprodução sexuada: 2 gametas diferentes, um masculino e um feminino que se fundem. Pronto, fim, acabou. Detalhe, gerando variabilidade genética. Não se preocupem com esse conteúdo para mais para frente. Beleza, gente? Gente, então o que é a assexuada? É quando não ocorre a troca de gametas. Eu tenho apenas um indivíduo que vai se reproduzir sozinho. E aí nós temos vários tipos. Veremos cada um deles no 8º ano. Não se preocupe. Mas, olha só, é para dar foco, entendeu? Que é importante saber essa definição. Gente, dentro da reprodução assexuada, nós temos todos esses tipos aqui, beleza? O principal tipo é a divisão binária, que é o que acontece nas bactérias.
A gente também pode ver chamando de bipartição e de disparidade. Eu gosto mais de divisão binária. Como que isso acontece? Vamos acompanhar aqui no desenho. A gente tem uma célulazinha. Essa célulazinha vai multiplicar o seu material genético. Olha aqui o material genético está multiplicado. Em seguida, essa célula vai começar a se dividir. O material genético vem para cá, formando uma célula. O outro vem para cá, formando outra célula. Pronto, divisão binária. Gente, importante. Isso daqui acontece numa velocidade absurda em bactérias. Tem um experimento, se der tudo certo já fazer, quando a gente voltar para vocês verem, a gente coloca numa plaquinha um meio de cultura, que são meio de cultura, nutriente para bactéria, beleza? A gente coloca isso numa plaquinha e coloca, pode ser saliva, por exemplo. A gente vai pensar aí num meio bacana. Um meio não, perdão, uma cultura bacana. A gente vai colocar isso nessa plaquinha e depois, assim, de 5 horas, 4 horas, essa plaquinha já vai estar toda contaminada. Isso mostra o quê, gente? Que o processo de reprodução assexuada, principalmente das bactérias, é muito rápido. Então, ela vai gerar muitos descendentes e ela é rápida. Ah, então ela é maravilhosa, perfeita. Gente, ela tem um pequeno problemazinho. Ela não gera variação genética. Gente, aqui é genética, tá? Não gênica. Gênica é tudo. Ela não gera variabilidade. O que eu quero dizer com isso, gente? Eu quero dizer que os filhos são clones dos pais. Como assim? Eles são idênticos. Então vamos pensar comigo. Veio aí uma doença que vai atingir essa população de bactérias. Se todo mundo é igual, se essa doença atingir uma, vai atingir todas. Então todo mundo vai morrer ou todo mundo vai estar contaminado, gerando algum problema. Agora, se eu tenho indivíduos com material genético diferente, se eu tenho indivíduos diferentes, pode ser que atinja um, mas não atinja outro. Que é o caso de todo mundo que se reproduz pela reprodução sexuada, porque tem variabilidade genética, tem mistura de material genético. Eu tenho parte do pai e parte da mãe que mistura e dá ao filho. Beleza, galera? Ficou claro essa parte? Ah, então a reprodução sexuada só tem desvantagem? Claro que não, ela tem vantagem também, senão a gente já teria eliminado ela, né? Ao longo do processo evolutivo. Qual é a vantagem, gente? Primeira vantagem, deixa descendentes. Eu não falei para vocês que a ideia da reprodução é gerar descendentes? Então pronto, ela gera descendente. Isso já é uma vantagem. Outra vantagem, ela é rápida, que é o que eu falei para vocês, o exemplo da bactéria. Ela gasta muito menos energia, porque não tem que vir um de cá, não tem que vir outro de lá, não tem que fundir nada. Ela vai só se dividir e pronto, tá feito. E ela gera muitos indivíduos. Então, há sim várias vantagens. Beleza, galera? Então, continuando, reprodução sexuada. Como nós já falamos, ocorre fusão de dois gametas oriundos de indivíduos diferentes. Galera, observação. Não necessariamente é de indivíduos diferentes. Necessariamente são gametas diferentes, mas não necessariamente de indivíduos diferentes. Eu vou até reescrever isso daqui depois para não ficar confuso, ok? Pode vir de um mesmo indivíduo. Mas isso é conteúdo lá para o 8º ano, tá? Outra coisa, galera, eu coloquei aqui um exemplo da fecundação humana, onde a gente tem um óvulo e um espermatozoide fecundando. E quem adivinha o que é isso daqui? Alguém tem ideia do que é isso? Isso é uma planta, galera. Isso é o que acontece em Samambaia. Gente, sim, planta faz a produção sexuada. Eu gosto sempre de dar o exemplo da planta para vocês tirarem essa ideia que vocês têm de que reprodução sexuada é sexo. Beleza, reprodução sexuada não é relacionada a sexo propriamente dito como a gente conhece. Reprodução sexuada é relacionado à troca de gametas. Esse exemplozinho aqui, essa plantinha que é uma samambaia, é o tipo de reprodução das pteridófitas. Falaremos sobre elas também mais para frente esse ano mesmo. Elas produzem gameta masculino e gameta feminino. Pronto, juntou reprodução sexuada. Beleza, galera? Então, sim, plantinhas fazem reprodução sexuada. Continuando, mais uma característica que todo ser vivo tem que apresentar: material genético. Todo ser vivo possui ou DNA ou RNA. Um dos dois tem que apresentar. Beleza? Que é o que o material genético faz, né? Ele é responsável por controlar o metabolismo e garantir que as características de cada indivíduo sejam passadas para a próxima geração. Ou seja, ele é o carinha da hereditariedade. Quando a gente fala, nossa, menino, você é a cara da sua mãe. Você tem, nossa, o olho do seu pai. Olha, você puxou não sei o que para não sei o que. Isso quer dizer o quê? Que tem hereditariedade, que a gente herda características dos nossos pais. Porque a gente tem material genético do pai, da mãe,
que misture da gente. Então, tem um pouquinho do pai, tem um pouquinho da mãe. Beleza, gente? Então, vamos recapitular. O que precisa ter para ser considerado ser vivo? Primeira coisa, célula. Precisa apresentar células formando seu corpo. Segundo, metabolismo. Terceiro, resposta a estímulo, galera. O que mais que a gente precisa ter que nós já vimos? Capacidade de se reproduzir. Outro, presença de material genético. E a última característica é a evolução. Todo ser vivo apresenta capacidade de evoluir. Como assim, Larissa? Os seres vivos, eles se modificam ao longo do tempo, galera. Todo mundo que é ser vivo se modifica ao longo do tempo. E aí, falar de evolução, não tem como a gente não falar um pouquinho sobre Darwin e Lamarck. Galera, são duas teorias da evolução, onde Lamarck defendia que os seres se adaptavam ao meio e Darwin defendia que os seres mais adaptados sobreviviam. E o processo do Darwin foi chamado de seleção natural, que é a teoria mais aceita até hoje. Então, o que ele fala? Que no processo de seleção natural, ele seleciona os organismos que apresentam maiores chances de sobreviver em determinado ambiente, ou seja, os mais adaptados sobrevivem. E, consequentemente, essas características vão ser passadas para os seus descendentes, ou seja, hereditariedade, vai ser passado de pai para filho. Beleza, gente? Aqui eu coloquei esse quadrinho comparando Lamarck e Darwin, porque é importante a gente ter essa visão dos dois. Gente, então, como eu falei para vocês, o Lamarck, ele falava que os seres, eles se adaptavam ao meio. Eles tinham essa capacidade. E o que embasou essa teoria dele foi a lei do uso e desuso e dos caracteres adquiridos. Então, o que ele falava? Vamos olhar aqui essa primeira imagenzinha. Aqui a gente tem girafas de pescoço curto, certo? O que ele falava? Que com o tempo, como essas girafas precisavam alcançar as folhas mais altas das árvores para se alimentar, elas iriam conseguir, olha isso, de tanto usar o pescoço, esse pescoço ia esticar, ia crescer, e essa característica era passada para os seus descendentes. Falando nos dias de hoje, é como se ele falasse que eu vou para academia, vou malhar muito meu braço, vou ficar muito forte, porque eu estou usando muito isso, e aí eu vou passar essa característica para o meu filho. Faz algum sentido? Não faz. Só que, galera, é uma coisa muito importante que eu falo para todos os meus alunos. O Lamarck não era esse lelé da cuca que os livros trazem pra gente. Na verdade, o que ele queria dizer era única e exclusivamente que os seres conseguem se adaptar ao meio. E isso não é mentira. Só que, como isso é passado pra gente hoje, parece que o cara era doidão, né? Que sentido faz de tanto usar o pescoço esticar? É isso que a gente tem hoje nos livros. Só que eu gosto de deixar claro, gente, é isso que vai cair em prova de vocês, é isso que vai cair em Enem, é isso que vai cair em vestibular, tá? Mas eu gosto de deixar claro, eu como cientista que gosto muito do Lamarck, que o Lamarck não é esse doido que os livros trazem pra gente. Por sinal, tá saindo artigo quase que todos os dias, retomando um pouquinho da teoria do Lamarck, de uma forma coerente, não dessa forma doida que os outros passam pra gente. Mas, a termos de conhecimento para colégio, para provas futuras, é isso que temos de Lamarck. Doidinho. Lei do uso e desuso e lei dos caracteres adquiridos. Então, lei do uso e desuso. Vou esticar o pescoço da girafa. Vou esticar o pescoço para pegar as folhas. Vai se alimentar disso, o pescoço vai crescer. Lei dos caracteres adquiridos. Esse pescoço grande vai ser passado para os filhos. Beleza, galera? Basicamente isso. O que o Darwin falava? No mesmo exemplo. Olha aqui a letra B, assim que sair esse negócio da frente. Que os indivíduos se modificam ao longo do tempo. E os melhores adaptados sobrevivem. Então, olha só, gente. Acompanha aqui no B. Eu não vou colocar setinha, porque se eu colocar, fica aquela barrinha na frente. Então, olha aqui na primeira imagem. Nós temos girafas de pescoço longo e girafas de pescoço pequeno. Quem que está melhor adaptado a comer as folhas mais altas? As girafas de pescoço longo. O que vai acontecer? A girafa de pescoço pequeno vai morrer. O melhor adaptado sobrevive. O outro, tchau, filho, é eliminado. Seleção natural. E aí essas girafas de pescoço longo vão passar essa característica para os seus filhos. É isso que o Darwin falava, essa é a teoria mais aceita. Seleção natural, onde o melhor adaptado sobrevive. Beleza, galera? Então, gente, voltando. Essas são as 6 características que todo ser vivo tem que apresentar. Então vamos lá, está para frente agora.
Não precisa ser na ordem não, tá, galera? Estou falando na ordem para ficar mais fácil a gente lembrar. Evolução, eu vou falar bagunçado. Evolução, célula, apresentar célula formantes do corpo, responder a estímulos, ter metabolismo, apresentar material genético e ser capaz de se reproduzir. 6 características que todos os seres vivos precisam ter. Beleza, gente? Então, continuando, quanto à composição dos seres vivos, nós podemos dividir a nossa composição química em dois grandes grupos. Ácidos compostos inorgânicos e ácidos compostos orgânicos. Composto inorgânico, água e sais minerais. Galera, a gente costuma chamar de inorgânico quem não tem carbono, beleza? Galera que não apresenta carbono na sua molécula são compostos inorgânicos. E os orgânicos, os carboidratos, lipídios, vitaminas, ácidos nucleicos e assim por diante, beleza? Gente, agora a gente entra num ponto muito legal. O vírus é um bichinho doido, né? Bichinho, e eu acho que tá caindo muito bem pro nosso conteúdo atual, né? A gente tem um vírus aí causando um estrago na situação. Gente, o vírus, ele é um ser vivo ou ele não é um ser vivo? Gente, tá uma dúvida que reina até hoje e divide pesquisadores. Sim, galera, não podemos afirmar se é ou se não é um ser vivo. Tem gente que defende que não é ser vivo, tem gente que defende que é. E aí, galera, a gente precisa saber o que a gente vai falar. Precisa saber argumentar. Eu, Laresca, acredito que ele não é um ser vivo, que ele não apresenta todas as características que seres vivos precisam apresentar. Falaremos já sobre isso. Aqui eu trouxe só uma imagenzinha de algum dos principais vírus. Eu não coloquei foto do Covid-19 para vocês. Na verdade, eu não coloquei de nenhum da família do corona. Mas ele lembra um pouquinho uma mistura do HIV com influenza. Beleza, gente? Então vamos lá. Gente, por que eu, Laresca, defendo que os vírus não são seres vivos? Primeira coisa, eles não possuem células. Sim, galera, os vírus são acelulares. Segunda coisa, os vírus não apresentam potencial bioquímico que possibilita a produção de energia metabólica, ou seja, não tem metabolismo. Se ele não tem metabolismo, ele não consegue respirar, ele não consegue se alimentar sozinho. Ué, mas ter metabolismo não é característica fundamental? É. Então, bem, é mais uma que caiu. Terceira, os vírus só são capazes de se reproduzir no interior de outra célula. Ou seja, nós falamos que os vírus eles são parasitas intracelulares obrigatórios. É por isso, galera, que o povo pede fique em casa, tenha o afastamento social. Por quê? Porque se o vírus não tiver um hospedeiro, se o vírus não tiver um ser vivo para infectar, ele vai morrer. Ele é um parasita intracelular obrigatório. Ele não respira, ele não come e ele não se reproduz sozinho. Ele precisa infectar outra célula, outro ser vivo. Por isso que é muito importante a gente entender a característica do vírus para entender uma pandemia, por exemplo, e não falar besteirinha por aí. Beleza, gente? Então, vírus parasita intracelular obrigatório, beleza? Então, olha só, ele não tem célula, ele não é capaz de se alimentar nem respirar sozinho, e ele não consegue se reproduzir. Eu não falei para vocês que a gente precisa daquelas 6 características para ser considerado um ser vivo? Então, eu, Laresca, não considero o vírus um ser vivo. Só que, em contrapartida, os vírus eles são capazes de realizar algumas atividades muito complexas. Galera, olha o que eles fazem. Eles infectam uma célula, eles lisam essa célula, eles se reproduzem de uma forma absurda e muita gente acaba morrendo por causa da atividade do vírus no ser vivo. Então, aí com a pandemia do Covid. Gente, olha a quantidade de gente que já morreu por causa do vírus. Então, assim, eles apresentam algumas, não é bem o metabolismo, mas algumas atividades extremamente complexas. Então, isso é um dos pontos que as pessoas que defendem que são seres vivos. Não tem metabolismo, mas ele faz atividades extremamente complexas. Beleza? Outra coisa, ele apresenta material genético, RNA ou DNA. E ele consegue transmitir as suas características. Então, um ponto positivo, né, para ele. E o vírus apresenta capacidade de evolução, ou seja, ele sofre alteração ao longo do tempo. Temos aí de novo o exemplo da família Corona, família conhecida desde 1960, que foi sequenciado não, né? Mas foi
identificado todas as suas características. E a gente tem aí, já teve em 2012, 2000 e... Quando é que foi o MERS? Esqueci, 2014, 2015 e agora 2019 de novo, o mesmo tipo de vírus. Só que diferente. Por quê? Porque ele evolui. Então, gente, isso ainda é muito controverso hoje em dia. Então, não é certo falar, é ser vivo, ponto fim. E não é certo falar, não é, ponto fim. A gente tem que saber argumentar. Quem defende quer, quem defende não é. Eu sou mais propenso ao lado de que não é um ser vivo por não apresentar características essenciais. Mas existem pesquisadores que defendem que é um ser vivo. O cara tá errado? Não tá. Ele sabe argumentar com isso. Mas, pra mim, não é ser vivo. Beleza, galera? Então, por hoje é isso, nossa aulinha. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Eu acho que tá todo mundo sabendo, né, que agora a gente vai ter uma aula online, que na verdade não é bem uma aula, é mais um tira-dúvidas. E comigo vai ser às quartas-feiras, eu não me lembro o horário, mas vocês têm isso aí certinho. E eu espero que a gente possa ter uma conversa aí sobre as nossas videoaulas. Beleza, galera? Qualquer dúvida, quarta-feira estamos aí. Beijo pra vocês. Espero que em breve a gente possa estar